Evangelho de Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 7. Nós vamos ler o verso de número 13 e 14. Mateus. Se sua Bíblia tem esse marcadorzinho vermelho, deixe aí em Mateus, capítulo 7, para você, de vez em quando, se for o caso, voltar para ele junto comigo. Diz assim os versos de número 13 e verso de número 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, eu graças te dou, Senhor, pelo privilégio de estar na tua casa e estar junto com os meus irmãos. Rogo por tuas misericórdias, que nesse momento a tua palavra, ao ser pregada, trabalhe em nossos corações, corrija-nos, auxilie-nos, ensina-nos, Senhor Deus, na tua vontade e na tua palavra. Assim, ó Deus santo e soberano, que a tua glória, Senhor Deus, seja o nosso alvo hoje à noite, e que o Senhor se sinta louvado e adorado, Senhor, por tudo que será dito agora neste momento. Perdoa as nossas falhas e fraquezas, e assim, Senhor, sê conosco, em nome de Jesus, é o que eu te peço e te rogo. Amém. Então deixa eu voltar aqui para os irmãos se situarem onde eu estava. Eu falei que nós já consideramos largamente o que significa as duas portas e os dois caminhos. No domingo passado, de uma forma bem mais detida, nós analisamos o fim a que conduz a porta larga e o caminho espaçoso. Se faz necessário então que nós fechemos o ciclo da exposição de Mateus 7, versos 13 e 14, considerando agora o fim a que conduz o caminho apertado e a porta estreita. Então preste minha atenção. Mais uma vez, nós estamos considerando a figura de um determinado homem frente a uma bifurcação, frente a dois caminhos. Duas portas estão à sua frente e ele precisa tomar uma posição. Ele olha para esses dois caminhos e ele pondera, ele considera sobre o fim de cada caminho, e em um deles ele enxerga no final perdição, no outro ele enxerga vida. Então esse homem resolve entrar pelo caminho estreito. Ele sabe que no caminho estreito tudo é difícil, que haverá de levar uma cruz diariamente, que terá de negar a si mesmo em obediência ao Senhor neste caminho, que virão aflições e até martírio, se necessário for. Todavia, há algo que faz esse homem permanecer firme nesse caminho estreito, sem querer voltar para o velho caminho largo por onde ele andava outrora. Por quê? Porque algo de bom ele vislumbra ao fim do caminho estreito. Pois bem, meus irmãos, é isso que nós queremos e que veremos a partir de agora, ao analisar o versículo de número 14. O que de bom esse homem enxergava no fim do caminho estreito? Volte lá para Mateus 7 e veja só comigo o versículo 14. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Veja essa palavra,
vida. A porta estreita e o caminho apertado são o caminho da piedade, da obediência às Escrituras, da entrega de vida a Cristo sem reserva, de total e absoluta rendição ao senhorio de Jesus. Então, vida aqui, ela tem um sentido de salvação eterna do juízo de Deus. Salvação eterna. Não obstante, existem algumas verdades sobre esta vida prometida que são de extrema importância que nós conheçamos. Que verdades são essas a respeito dessa vida prometida aqui? Em primeiro lugar, primeira verdade, é que nós temos que considerar quem é a essência desta vida. O que é essência? Essência é aquilo que compõe o centro. Essência é a característica mais importante de um ser ou de algo. A essência, portanto, desta vida prometida aqui nesse versículo não é meramente um lugar ou um estado de existência, mas a essência dessa vida prometida aqui é uma pessoa. É uma pessoa. E esta pessoa não é outra senão o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele mesmo foi quem disse isso. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 14. João 14. É um texto conhecidíssimo. João 14. Veja comigo o verso de número 6. Olha quem é a essência desta vida prometida no versículo 14. Jesus disse, olha o que ele disse. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Existia um escritor chamado C.S. Lewis. E C.S. Lewis disse que quando Jesus disse essas palavras, elas impactaram ele de tal forma que ele foi levado a pensar: ou este homem é um louco para dizer que é o caminho, a verdade e a vida, ou ele realmente diz quem é, ou ele está realmente dizendo quem ele é. Então, o centro dessa vida eterna é Cristo. Ele não indicou outro nome, não tem outra resposta, nem outra coisa qualquer, mas a si mesmo como a vida a ser desfrutada pelos que entraram na porta estreita. É tanto, meus irmãos, que para deixar isso mais claro, Cristo usou de várias e várias figuras para mostrar como Ele é a essência desta vida. Por exemplo, abra sua Bíblia comigo em João capítulo 6. Nós vamos hoje à noite passear bastante em João. João capítulo 6. Veja comigo o verso de número 35. João 6,35. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Agora veja o verso de número 48. Eu sou o pão da vida. O pão que alimenta para a vida eterna, que sacia para a vida eterna, é o próprio Jesus que está pregando este sermão do monte. Ele é a essência. Agora vá para o capítulo 8 de João. Capítulo 8. Veja outra figura que Cristo usa para mostrar a si mesmo.
como a essência da vida eterna. Versículo número 12. De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Pelo contrário, quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. A luz da vida. A luz que ilumina o cristão, que traz sentido para a existência do cristão no caminho estreito, é o próprio Cristo, não há outro. Ele é a luz da vida. Agora vá para João capítulo número 11. João 11. Olha outra figura que Cristo usa para mostrar-nos quanto Ele é a essência desta vida. Verso de número 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele é a ressurreição e a vida. A ressurreição dos santos e a vida eterna dos santos é a própria pessoa de nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele mesmo estabeleceu isso como garantia para todo aquele que vem a Ele, trazido pela boa e poderosa mão de Deus Pai. Portanto, irmãos, o Evangelho é claro em dizer que tudo que se refere à vida, à salvação eterna dos santos de Deus, tem Cristo como essência, como a característica principal. Não há como ser diferente. Sem Cristo não há vida. Sem Cristo não há vida eterna com Deus. Sem Cristo não há salvação. Sem Ele há somente perdição e nada mais. Perdição sem Cristo. Cristo é a essência. Está em João? Vá para João capítulo 15. Versículos número 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nada. Ele é a essência, irmãos. Ele é o ponto principal. Nosso Senhor, Ele é absolutamente essencial para a vida no fim desse caminho estreito. Logo, nós devemos entender o seguinte, que como reflexo desta essência que Cristo é, tudo aquilo que Cristo é, esta vida é. Tudo aquilo que o nosso Senhor é, essa vida prometida no final do caminho estreito é. Por exemplo, ela é eterna, porque Cristo é eterno. Ela é maravilhosa, porque Cristo é maravilhoso. Ela é boa, porque Cristo é cheio de bondade. Ela é santa, porque Cristo é absolutamente santo. Ela é perfeita, porque Cristo é infinitamente perfeito. Ela é pacífica, porque Cristo é o príncipe da paz. Ela é amor, porque Cristo é o mais puro amor. Tudo que Cristo é, essa vida prometida no fim do caminho estreito, ela é. As agruras, as angústias, as agonias, as dificuldades, as aflições, as lutas experimentadas nesse caminho estreito são absolutamente suportadas pela visão gloriosa que nós temos do fim desta caminhada. Então, o cristão, ele é alguém que entrou num caminho estreito, mas ele não está olhando para os espinhos do caminho. Ele não está olhando para o peso da cruz. Ele não está olhando para as dificuldades que lhe aparecem na estrada. Ele está olhando para o final do caminho. A sua visão, o seu olhar está no fim do caminho. É essa a sua visão, é essa a sua meta.
Ou seja, ele sabe o que lhe espera no fim da porta estreita. Ele sabe que o seu bendito e Senhor Salvador lhe recepcionará nas mansões celestiais e nunca mais ele sairá dali. Nunca mais. Porque esse Senhor bendito e maravilhoso lhe recepcionará nas mansões eternas. Veja comigo, por favor, promessa dele, João capítulo 10, versos de número 27 a 29. Olha o que ele prometeu para aqueles que entraram pela porta estreita, aqueles que acertaram, os poucos que acertaram com o caminho apertado. Olha o que ele prometeu. João 10, 27 a 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Ninguém, nem o diabo, nem a morte, nem ninguém. Você está nas mãos de Deus. Lá no final desse caminho, quem você vai encontrar? Cristo. Quem é que vai poder lhe arrancar das mãos poderosas de Cristo? Absolutamente ninguém. Portanto, no fim desse caminho estreito, Cristo está a lhe esperar. Então, essa é a primeira verdade que nós precisamos saber. A segunda verdade é o meio de se obter esta vida prometida. Como é que eu posso obter esta vida, pastor? Como é que eu posso obter, conseguir essa vida no final desse caminho? Veja o que Jesus, volte lá para Mateus 7, por favor. Mateus 7, veja o versículo 13. Jesus diz: entrai pela porta estreita. Veja, entrai pela porta estreita. Jesus usa esse verbo entrai para mostrar que precisa haver uma ação da parte do homem que quer obter esta vida. Ele não pode permanecer inerte. Todavia surge o seguinte questionamento: mas pastor, de que maneira um homem pode entrar pela porta estreita? De que maneira ele pode ter acesso a essa porta e entrar por esse caminho apertado? A resposta também está nas Escrituras. Abra sua Bíblia em João capítulo 5, por favor. João 5, olha a resposta. Cristo nos deu a resposta. João 5, verso de número 24. Essa é a maneira de que ele tem para sair da porta larga, para vir para a porta estreita. João 5, 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Você lembra o que nós falamos no domingo passado sobre o caminho largo? No caminho largo, o final é morte. Então quem está caminhando no caminho largo já está na morte, já está para se encontrar com a morte eterna. Mas quem crê na palavra de Cristo e em Deus que o enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas sai desse caminho largo e passa para o caminho estreito, que é o caminho da vida. Sai de um e entra no outro, pela fé. Pela fé. A fé na palavra de Cristo está diretamente relacionada à entrada nessa porta estreitinha. Na porta larga, há perdição. Mas assim que eu deposito a minha fé em Jesus,
por meio da obediência à sua palavra, eu passo então da morte para a vida. Então entra-se na porta estreita pela fé. Precisa haver fé. Confira comigo mais alguns textos. João 6, verso 63. Veja a sequência que nós seguiremos agora. Veja a sequência. Nós estamos falando de fé. Agora veja o que Cristo diz. João 6,63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Veja, na palavra, a palavra é vida. A vida começa aqui na palavra. Dê um salto aí para Romanos capítulo 10, por favor. Romanos 10. Romanos 10. Você pode seguir adiante aí, tem João, aí você vai para Atos e Romanos. Romanos capítulo 10, verso 17. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Veja por onde vem a fé. A fé que é o necessário para se entrar na porta estreita. Pela palavra, pela pregação. Você precisa crer na palavra. Então volte agora para João capítulo 1. João capítulo número 1, por favor. João, capítulo número 1, um versículo clássico das Escrituras, versículo número 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. A saber, aos que creem no seu nome. Então, deixa eu explicar isso aqui. Não há como receber a Cristo sem fé no seu nome. Não há como obter fé no seu nome sem a palavra. E não há vida sem fé em Cristo pela palavra. Então, entenda isso aqui, eu vou repetir para os irmãos entenderem. Não há como um homem ou uma mulher receber a Cristo sem fé no seu nome, sem crer no seu nome. Não há como um homem crer no nome de Cristo sem a palavra. E sem fé nesta palavra que aponta para Cristo, esse homem não vai ter vida. Então, para ele ter vida no final do caminho estreito, ele precisa crer em Cristo por meio da palavra, por meio da pregação da palavra. Todos estes elementos estão juntos para promover o quê? A entrada do indivíduo, também como a sua manutenção no caminhar do caminho apertado, na entrada da porta estreita. Por isso, irmãos meus, que é inadmissível alguém que se diz cristão, alguém que se diz peregrino do caminho estreito, viver sem se alimentar da palavra, viver sem comer dessa palavra. Cristo disse que as palavras dele são espírito e vida. A palavra gera fé em nossos corações, a palavra alimenta nossas almas, a palavra sacia nossas vidas para suportar o peso da cruz nesta caminhada. A fé deve ser alimentada pela palavra pregada. A fé deve ser alimentada pela palavra lida. Quem leu a sua Bíblia hoje aqui? Quem leu em casa? Quem parou para meditar nela? Quem buscou ela com afinco? A fé deve ser alimentada pela palavra cantada. Daí a importância de nós cantarmos os salmos. A fé deve ser alimentada pela palavra compartilhada, ensinada a outros.
evangelizada. Então a palavra é que gera fé. Daí, meus irmãos, a importância do cristão congregar. O cristão precisa congregar, ter uma igreja onde ele possa alimentar a sua fé com a palavra de Deus constantemente. É aqui na igreja, é aqui junto aos irmãos que nós encontramos o melhor da palavra de Deus. É por isso que o cristão ele precisa ler bons livros teológicos. É preciso que ele escute bons sermões pregados com fidelidade bíblica, sem adulteração do conteúdo escriturístico. Este é o meio que Deus determinou para que os homens entrem pela porta estreita e se mantenham no caminho apertado ao longo dessa longa estrada. Esse é o meio. O escritor aos Hebreus disse que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Como eu vou ter fé? Como eu vou trabalhar a manutenção da minha fé se eu não me alimento da palavra? Se eu não como deste rolo? Se eu não alimento, encho a minha alma da palavra? Não há como se aproximar de Deus senão pelo caminho apertado. Não há. E não há como entrar na porta estreita senão pela fé. Sem fé é impossível. O que a tudo isso se refere, pastor? Tudo isso se refere a uma vida de compromisso com Cristo. Não adianta dizer eu tenho fé em Cristo. A sua fé é demonstrada no princípio do compromisso que você tem com Ele. É como eu dizer que amo a minha esposa, mas não ajo para demonstrar isso no dia a dia. Não adianta, eu preciso agir, preciso ter atos de amor. Então, da mesma forma, é com Deus e com Cristo. Eu não posso dizer que tenho fé em Cristo, mas a minha vida reflete passos de quem está caminhando no caminho largo. Pense com você, analise a sua vida. Compromisso com o nosso Senhor quer dizer que você o ama acima de tudo. Compromisso com o nosso Senhor quer dizer que você o deseja acima de tudo, que você lhe honra acima de tudo, que você respira Cristo 24 horas do seu dia. Irmãos, na porta estreita e no caminho apertado, não permanecem aqueles que amam a Cristo pela metade. Não permanecem aqueles que não se comprometem absolutamente com Ele, que não praticam a sua palavra em obediência por fé. Esses que são meio cristão e meio mundano, esses não permanecem. Mais cedo ou mais tarde eles vão apostatar da fé. Eles vão correr quando a perseguição bater na porta deles, quando as dificuldades começarem a apertar os calos deles. Eles vão correr, porque é falsa a fé deles, porque é pela metade. Se você deseja obter esta vida prometida no final do caminho estreito, você precisa desejar a Cristo, você precisa amar a Cristo, você precisa viver para Cristo, obedecer a Cristo, crer plenamente em Jesus e suas promessas. Este, meus irmãos, é o único meio de você passar do caminho largo para o caminho estreito. É o único jeito de você passar da morte para a vida. Rogue ao Senhor que lhe dê fé, que lhe dê fé para obedecer a palavra, que lhe dê fé para você botar isso aqui em prática, senão sua vida vai só andar para baixo, vai só ser destruição. Em tudo seu, no seu casamento, no seu trabalho, na sua vida profissional, em tudo. Se você não obedecer às Escrituras, se ela não for a regra única de fé para a sua vida, você está absolutamente perdido. O único meio que nós temos para obter esta vida prometida no fim do caminho estreito é obedecendo esta palavra pela fé. Rogue ao Senhor que lhe dê fé. Fé é um dom de Deus. Fé é um presente que Ele dá. Sabia disso?
há pessoas que não têm fé. Por que elas não têm fé? Porque Deus não lhe deu fé. Porque Deus não deu esse presente a elas. Se você tem fé, você tem motivo para celebrar hoje à noite e para agradecer, porque Deus lhe deu fé. Deus poderia ter deixado seu coração petrificado, endurecido, na idolatria, no pecado, mas não, Deus lhe deu fé. E isso é motivo de gratidão, de agradecer, de louvar e de adorar. Peça fé ao Senhor. Vós sois salvos pela graça, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Se é um presente, então peça a Ele. Peça. Muito bem. Em terceiro e último lugar, qual é a verdade que nós precisamos saber mais a respeito desta vida? Terceiro e último lugar, o que o cristão desfrutará nesta vida eterna prometida? O que nós vamos desfrutar quando nós chegarmos no fim desse caminho? Nós já sabemos que a essência dessa vida é Cristo. Nós já sabemos que nós só podemos obtê-la pela fé. Então, tendo Cristo e obtendo essa vida pela fé, o que eu vou desfrutar dessa vida? Observe. Aqui nós devemos enfatizar dois aspectos: o aspecto presente e o aspecto futuro. É o que nós chamamos na teologia de o já e o ainda não. Quando você se converte, você já tem alguns presentes de Deus, mas você ainda não tem todos os presentes de Deus, certo? Então, vamos começar entendendo isso por um diálogo que teve entre nosso Senhor e Pedro. Abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 10. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo número 10. Nosso Senhor estava justamente falando para os seus discípulos que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram maravilhados com essa doutrina. Mas Pedro ficou com uma dúvida. E ele vai dizer o seguinte, veja o verso de número 28. Marcos 10, 28. Então Pedro começou a dizer: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Em outras palavras, pare aí só um minuto. É como se Pedro estivesse dizendo: Senhor, nós entramos pelo caminho estreito, nós entramos na porta estreita, que será de nós? Tornou Jesus, verso 29: em verdade vos digo, que ninguém que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, ou 100 vezes mais de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Nesse texto contém tudo. Nesse texto contém o momento do já e do ainda não. Então atente. Cristo é claro em dizer que tudo começa nesta vida, começa aqui. A vida eterna começa nesta vida presente, neste atual momento, assim como também os seus benefícios. O caminho é apertado, a porta é estreita. Mas veja por esse texto, Deus escolheu muito bem um povo para andarmos com Ele nesse caminho apertado, nessa porta estreita. Nós não estamos só, nós não estamos largados no mundo. Então entenda, além de nós ganharmos uma nova família nesta vida, pais, mães, casas, etc.,
nós temos o principal. O que é o principal? O principal, ainda nesta vida, é a presença de Jesus diariamente conosco. Diariamente conosco. Se nós tivéssemos só a presença de Jesus, já seria o bastante. Não precisava mais nem de casas, nem de irmãos, nem de mães, nem de pais. Se tivéssemos só Jesus. Mas veja, Ele nos dá 100 vezes mais: pai, mãe, filho, irmão, marido, esposa, etc. Veja só. E nos dá da sua presença. Da sua presença. O que foi que Ele prometeu em Mateus 28? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias. Quando você acorda pela manhã, Ele está com você. Quando você sai para o trabalho, Ele está com você. Quando você vai fazer o seu devocional, Ele está com você. Quando você está lendo as Escrituras, Ele está com você. Quando você vai almoçar, Ele está com você. Quando você vai fazer sua feira, Ele está com você. Quando você vai fazer visitas a amigos e irmãos, Ele está com você. Quando você vai, tudo o que você for fazer, em tudo na sua vida, Ele prometeu: eis que eu estou convosco todos os dias. Todos os dias. Aquele que nos diz: segue-me. Aquele que nos diz: entrai pela porta estreita. Ele mesmo está ao nosso lado nessa caminhada diária, nos fortalecendo, nos animando, nos dando força com seu poder e com sua glória. O que foi que ele disse em João, capítulo 16, versículo 33? Os irmãos lembram? Abra sua Bíblia comigo em João 16 comigo, por favor, rapidinho. Verso 33. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Veja, ele está dizendo para homens que estão no caminho, que estão ainda peregrinando por essa terra. E o que é que ele diz para esses homens? Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tende bom ânimo. O que é isso? A presença dele. Assim que alguém nasce de novo, assim que alguém se torna cristão genuíno, este alguém, ele passa a desfrutar da promessa de nosso Senhor, que diz o seguinte: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. A palavra vida aqui no grego é zoe, que significa a vida de Deus. Ou seja, o homem que nasce de novo, ele torna-se abundante da vida de Deus em sua alma, em seu coração, em sua existência. Deus vem morar neste homem. Deus vem morar no coração deste homem e faz o coração daquele homem viver abundantemente cheio da presença de Deus. Desde então, esse homem ele passa a ser habitado por esta magnífica vida de Deus, e ele segue firme até o fim da porta estreita e do caminho estreito. Este, portanto, é o aspecto presente desta vida prometida. Já está acontecendo, já está ocorrendo. Ela se manifesta justamente na presença de Cristo diariamente em nossa peregrinação para as mansões celestiais e na presença de nossos irmãos crentes em Jesus. Irmãos, eu digo por mim, eu jamais imaginava conhecer tanta gente especial, tanta gente maravilhosa, tanta gente boa, sincera, homem de Deus, mulher de Deus,
que me tratam como filhos, como irmãos, como pai. Jamais. É aí onde está a promessa. Já viajei em muitos lugares desse país e conheci muitas pessoas boas, homens de Deus e mulheres de Deus, cristãos. Veja, minha família, a família que vai realmente morar comigo no céu, são esses, são vocês. Vocês são promessa de Cristo para todo e qualquer cristão. Nós somos as promessas de Cristo. Nós somos. Que através de nós seríamos famílias, seríamos pais, seríamos tios, seríamos irmãos de tantos outros por aí, que deixaram pai, mãe, filho, deixaram tudo para seguir a Cristo. Então este é o aspecto do já. Por isso que nós temos que amar a igreja. O que é a igreja? A igreja é a minha família. A igreja é o meu povo. Lá em casa, de filhos, é eu e mais 3. Se eles não se converterem, eles não vão para a eternidade. Eles não vão para a glória. Eles não estarão conosco lá. Eles precisam entrar pela porta estreita e pelo caminho estreito para poderem desfrutar desta vida. Já agora, começar a desfrutar agora e também desfrutar na eternidade quando esse dia chegar. Porque a minha família agora, ao conhecer a Cristo, é a igreja de Deus. É a igreja, é com esse povo que eu vou passar a eternidade. É com vocês. Então, este é o já está acontecendo. A promessa de Deus já está acontecendo. A promessa desta vida. Mas ela não tem apenas esse aspecto presente. Ela também tem um aspecto futuro. Jesus disse a Pedro que seria 100 vezes mais aqui, e no mundo por vir o quê? A vida eterna. Eterna, irmãos. Eterna. A vida eterna nas Escrituras, ela se refere ao estado eterno dos santos com Deus no céu. Para sempre com Deus nos céus. Então deixa eu adiantar aqui, nós vamos começar a estudar o Catecismo Batista Puritano, e deixa eu adiantar para vocês aqui 2 perguntas que temos no Catecismo Batista Puritano sobre o estado dos crentes após a morte. O que é que acontece com o crente após a morte? Pergunta de número 36. Que benefícios os crentes recebem de Cristo quando morrem? O Catecismo responde: as almas dos crentes, quando morrem, são aperfeiçoadas em santidade e passam imediatamente para a glória. E seus corpos, estando ainda unidos a Cristo, descansam em seus túmulos até a sua ressurreição. É isso que acontece na morte do crente. Eu não sei se vocês estão acompanhando, mas essa semana do Natal, mataram 11, aquele Estado Islâmico degolou 11 cristãos na África, no norte da África. 11 cristãos eles degolaram. São muçulmanos, aqueles bem radicais mesmos, e eles fizeram isso em vingança ao que os Estados Unidos fez a um dos líderes deles. E ao mesmo tempo que eles disseram que era uma vingança, era um presente de Natal para os cristãos do mundo inteiro. 11 cristãos foram degolados por causa de sua fé. O que foi que aconteceu com aqueles 11 cristãos? Foram aperfeiçoados em santidade e passaram imediatamente para a glória, e seus corpos, estando ainda unidos a Cristo, descansam agora em seus túmulos até a ressurreição. É isso que aconteceu.
A pergunta de número 37: que benefícios os crentes recebem de Cristo na ressurreição? Quais são os benefícios? Resposta: na ressurreição, os crentes, sendo ressuscitados em glória, serão abertamente reconhecidos e absolvidos no dia do juízo, e serão perfeitamente abençoados, tanto no corpo como na alma, e entrarão no pleno gozo de Deus por toda a eternidade. Por toda a eternidade estarão no gozo de Deus, na alegria de Deus, no céu de Deus. Existe um catecismo chamado Catecismo Maior de Westminster. Na pergunta 90 está escrito o seguinte: o que sucederá aos justos no dia do juízo? O que sucederá? Veja a resposta do Catecismo Maior de Westminster. No dia do juízo, os justos, sendo arrebatados para encontrar a Cristo nas nuvens, serão postos à sua destra, e ali, abertamente reconhecidos e justificados, se unirão com ele para julgar os réprobos, anjos e homens, e serão recebidos no céu, onde serão amplamente e para sempre libertados de todo pecado e miséria, cheios de gozos inefáveis, feitos perfeitamente santos e felizes, no corpo e na alma, da companhia de inumeráveis santos e anjos, mas especialmente na imediata visão e fruição de Deus o Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo por toda a eternidade. É esta a perfeita e plena comunhão de que os membros da igreja invisível gozarão com Cristo em glória na ressurreição e no dia do juízo. Então vejam, meus irmãos, quão glorioso é o fim desta vida. É a este céu onde nós chegaremos no fim desse caminho apertado e dessa porta estreita. Ali, naquele final, Cristo nos recepcionará e nos conduzirá para o gozo eterno. O céu é a morada de Deus, e ali Ele nos aguarda para viver eternamente em sua doce companhia, em sua santa, amorosa, gloriosa e poderosa presença de amor. Para os santos no céu, irmãos, só há amor, só existe amor, o amor do Deus Trino. Ali tudo é perfeito e glorioso, tudo lhe será por recompensa e alegria. No fim desse caminho, todas as lágrimas vertidas, todo o peso da cruz, toda a dor e cicatriz deste mundo, toda a aflição e angústia darão lugar ao descanso eterno, às alegrias eternas, à felicidade plena e à pureza perfeita. Ali naquela vida não haverá inveja, não haverá malícia, não haverá ansiedade, não haverá medo, não haverá pânico, não haverá temor, não haverá homicídio, não haverá vingança, não haverá egoísmo, não haverá rancor, não haverá amargura, não haverá alma ferida, não haverá soberba, não haverá constrangimento e qualquer sentimento de maldade. Ali naquela vida já estão a nos esperar os nossos amigos que foram antes de nós, os nossos irmãos, as nossas irmãs, os nossos pais, os nossos tios, tias, filhos que partiram antes de nós e que se ajuntaram a Cristo, ao Cordeiro de Deus, e já estão a nos aguardar naquela alegria completa. Ali naquela vida, os pés feridos nos espinhos do caminho apertado serão tratados e sarados com a gloriosa bondade de Deus. Ali, meus irmãos, naquela vida, os salvos desfrutarão não somente de um Deus irado, porque isso aí já ficará para os ímpios, mas os salvos desfrutarão somente da bondade de Deus. O tempo todo Deus será agindo com perfeita bondade para com os santos.
E os santos ali estarão em satisfação plena com os doces cuidados do seu Pai Celestial. Ali, meus irmãos, naquela vida, os crentes não mais precisam orar dizendo: Pai nosso que está nos céus. E por que, pastor, que a gente não vai precisar mais orar Pai nosso que está nos céus? Porque nós estaremos com Ele para sempre no céu de glória. Ali os santos se amarão uns aos outros, sem qualquer inveja, sem qualquer ciúme, darão honra uns aos outros, se alegrarão sem qualquer ciúme uns com os outros. Ali naquela vida, os que receberem os melhores galardões serão mais amados pelos que receberam galardões inferiores. E os que receberam galardões inferiores também serão muito amados por aqueles que receberam melhores galardão. Ninguém vai ficar se achando sobre ninguém. Foi por isso, irmãos, que Paulo disse que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Jonathan Edwards, em seu livro, e eu quero citar mais uma vez, em seu livro sobre 1 Coríntios 13, ele pregou um sermão chamado O Céu, Universo de Caridade ou Amor. E ele explanou brilhantemente como é a vida no céu. Brilhantemente. Vejam o que ele disse: dentre toda a comunidade dos santos, não existe sequer uma pessoa que não seja amorável. Ali não existe falso crente ou hipócrita, nenhum que pretenda ser santo e no entanto seja de um espírito ou comportamento anticristão e detestável, como sucede neste mundo. Nenhum cujo ouro não tenha sido purificado de sua escória, nenhum que não seja amorável para si e para os demais. Ali não há nenhum objeto que cause escândalo ou em algum momento dê ocasião de sentimento ou ímpeto de ódio ou desgosto, mas cada objeto ali para sempre será causa de amor. O grande Deus que tão plenamente se manifesta ali é perfeito, com uma perfeição absoluta e infinita. O Filho de Deus, que é o esplendor da glória do Pai, aparecerá ali na plenitude de sua glória, sem aquele traço de simplicidade na qual ele se manifestou neste mundo. O Espírito Santo será ali derramado com perfeita riqueza e suavidade, como um rio puro da água da vida, claro e cristalino, procedente do trono de Deus e do Cordeiro. E ele encerra dizendo: no céu não existe inimigo de Deus, mas todos, como os seus filhos, o amam como seu Pai. Todos eles vivem unidos como uma só mente. Todas as almas transbordam de amor para com Deus, seu eterno Pai, e para com Jesus Cristo, seu comum Redentor, cabeça e amigo. Assim é o céu. Assim que é o céu. É a vida que espera os salvos no fim desta porta estreita. É isso. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse 21. Apocalipse 21. Foi nos revelado um vislumbre do céu. Olha o que João viu. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá,
Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas, irmãos. Glória a Deus. Esta vida que nos aguarda no fim desse caminho estreito, dessa porta estreita. Por isso que não vale a pena desistir, não vale a pena abandonar a cruz, não vale a pena pular fora do barco. Permaneça firme com o Senhor. Em João capítulo 17, versículo 3, Jesus disse: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, Deus único e verdadeiro, e a teu Filho, a quem enviaste. O momento de estarmos na vida eterna é estarmos sempre conhecendo a Deus. Eu pergunto: você conhece a Deus? Você conhece a Deus e a Jesus Cristo? Você tem alguma intimidade com Deus e com Jesus Cristo? Sua vida reflete que você tem Cristo por essência da sua vida e das suas esperanças? Você pode realmente contar com Cristo para a vida eterna? Pergunto: você entrou pela porta estreita? É Cristo que estará lhe esperando no final desse caminho? Não entre em 2020, entre pela porta estreita. Está aí o slogan. Seu slogan dessa igreja: não entre em 2020, entre pela porta estreita antes. Né? Diga isso para a sua família quando você chegar em casa. Antes de entrar em 2020, entre pela porta estreita, que é Cristo. Amém, meus irmãos? Esse é o fim da porta estreita e do caminho aberto. Curve sua cabeça e feche seus olhos, enquanto nós preparamos o louvor final.